Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós vamos começar algumas mensagens sobre santificação, dentro do assunto vida eterna. Agora eu quero mostrar o que é santificação. Então, no processo da santificação, nós vamos aprender o amadurecimento da salvação. O salvo não pode perder a sua salvação, mas ele vai amadurecer esta salvação. É o chamado salvação progressiva. Tem a salvação instantânea, seu nome é escrito no livro da vida na hora que você se entrega a Cristo. É a regeneração. Agora você vai crescer, amadurecer esta salvação. E aí a Bíblia nos exorta muito. Então nós vamos usar umas 5, 6 mensagens sobre o assunto santificação. Acompanhe, anote os textos, leia novamente depois. Se você quiser, assiste a mensagem de novo. Dá uma olhada, eu creio que vai te ajudar muito no crescimento espiritual. Nós vamos tratar dessa primeira, irmãos, salvação e santificação. Romanos capítulo 1, verso de número 7, que diz assim, ó: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamado santos. O que é santificação? É a operação pela qual Deus separa o pecador do mundo, da perdição, da iniquidade, do estado de condenação. E Deus o transforma em propriedade sua. Então Deus retira o perdido, o pecador destinado ao inferno daquele caminho e o traz agora para o novo caminho, para o seu reino. Ele transforma de criatura para filhos. Agora é filho de Deus. Sendo filho, pertence propriedade de Deus, propriedade divina. Isso chama-se santificação. Olhando por esse aspecto, todos os crentes são chamados de santos, separados. Santo significa separado. Veja esse primeiro verso de 1,7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Vamos ver mais alguns versos, só para afirmar mais esse pensamento. Começo da carta de 1 Coríntios, sempre uma introdução, apóstolo Paulo cumprimentando os crentes. No capítulo 1 de 1 Coríntios, verso de número 2, ele diz assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, nem vou ler o restante, só até aí, ó. Então ele chama todos os crentes de santos. 2 Coríntios, na verdade, se você olhar todas as cartas, Paulo faz a mesma introdução, cumprimentando os santos. 2 Coríntios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Todos os santos. Filipenses capítulo 1, verso de número 1. Somente alguns versículos pegamos aqui, só para você ver como todos os crentes são chamados de santos. Filipenses 1, verso 1, ele diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, a todos os santos. A próxima carta, Colossenses capítulo 1, verso de número 2, diz assim, ó: aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, aos santos irmãos fiéis em Cristo. E aí, se continuarmos todas as cartas, você vai ver que essa expressão é usada por Paulo toda vez que ele se refere à igreja, se refere aos santos. Então, santificação, separados. Um dos aspectos da santificação, separação. Deus nos separou do mundo, propriedade de Satanás, do mundo de Asmalik, agora propriedade divina. Também tem um segundo sentido. O sentido restrito que consiste na gradativa transformação espiritual do salvo após a justificação. Quando você se entrega a Cristo, você torna-se justo. A regeneração e a justificação não tem grau, é único, é agora. A santificação não, é um processo. Então você vai crescer agora. Vamos ver Romanos capítulo 6, verso de número 22. Romanos capítulo 6, verso de número 22.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A gradatividade agora. Você não pode perder a sua salvação, mas a sua salvação agora, ela vai crescer, você vai amadurecer. Os frutos agora serão diferentes. Depois de regenerado, depois de justificado, agora é o processo da santificação, até chegar na vida eterna final, a salvação final, a eternidade lá no céu. Salvo hoje, salvo agora. Gradativo, final lá no céu. Hoje nós somos salvos, mas ainda pecamos. Nós vamos ver ainda pecados. Hoje nós somos salvos, mas o pecado ainda nos incomoda. No processo de santificação, o pecado ainda, mesmo assim, ele ainda nos incomoda. Lá no céu, é salvo da presença do pecado, acabou. Não tem mais pecado lá no céu, não tem mais incômodo nenhum. E o último verso, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando você estiver lendo um verso que falar sobre salvação, você precisa ver se é a salvação instantânea, se é a salvação progressiva, se é a salvação final. Salvo uma vez, salvo para sempre. Agora tem a salvação progressiva e a salvação final. Então, pense nisto. Olhe, a salvação, a santificação, irmãos, é um processo depois da salvação. Não existe santificação sem salvação. Inexiste. Não há possibilidade. Primeiro salvação, depois a santificação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra tem tudo o que precisamos. Continua nos ajudando, falando aos nossos corações, transformando vidas, ó Deus, com o poder da Tua palavra e do Espírito Santo. A minha é fraca, Senhor, mas a Tua palavra é perfeita. Então, converte almas, ó Deus, salva vidas, glorifica o Teu nome, restaura famílias, ó Senhor. Supre todas as necessidades que cada família, Deus, está assistindo essas mensagens, estão passando. Necessidades físicas, necessidades na saúde, necessidades conjugais, espirituais e etc. Ó Deus, só o Senhor pode. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.